vezes você já pensou, talvez eu precise estudar um pouco mais, aprender mais para postar. E aí você faz mais um curso, assiste mais vídeos, salva mais conteúdos e pesquisa mais estratégias. Só que quando chega a hora de gravar um vídeo, fazer um story ou vender o seu produto, você simplesmente não consegue agir. E sabe o que eu acho mais interessante? É que talvez o problema não seja a quantidade de conhecimento que você tem. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, pega o seu cafezinho, bora começar. Talvez você pense, eu ainda não estou pronta. Quem sou eu para ensinar isso? E se as pessoas me julgarem? Ou você simplesmente adie. Um dia, depois outro, depois semana que vem. E sem perceber, você começa a acreditar que o problema ainda é falta de conhecimento. Mas antes da gente continuar, eu quero dar boas-vindas para você que está chegando agora nesse vídeo. Se você está assistindo pela primeira vez, esse canal foi criado para mulheres que querem iniciar um negócio aqui no digital. Seja divulgando produtos de outras empresas e ganhando comissão por cada venda realizada, ou se você já tem o seu próprio negócio físico e deseja usar a internet para alcançar mais pessoas interessadas. Mas também foi criado para entender porque muitas vezes, mesmo sabendo o que fazer, elas ainda continuam sem conseguir colocar esse conhecimento em prática. Porque eu acredito que crescer no digital envolve muito mais do que só aprender estratégia. Pensa comigo, o problema muitas vezes nem sempre é aparecer na internet. O problema é que empreender coloca você em situação onde será avaliado. Isso acontece quando você vai gravar um vídeo, quando você vai enviar uma proposta, quando diz o preço ou quando oferece o seu próprio serviço. E essas situações costumam despertar crenças antigas sobre quem você acredita ser. Agora imagine uma mulher que passou anos ouvindo frases como: fica quieta, isso não é para você. Você nunca faz nada direito. Ou que simplesmente cresceu acreditando que precisava acertar tudo para ser aceita. E aí, quando ela decide empreender, o primeiro desafio muitas vezes não é nem aprender uma estratégia nova, é conseguir agir apesar da forma como ela aprendeu a se enxergar. E é por isso que muitas mulheres elas fazem o mesmo curso, assistem às mesmas aulas, recebem os mesmos conteúdos. E mesmo assim, uma começa a aplicar imediatamente, enquanto a outra continua adiando. E existe uma explicação para isso. A psicologia mostra que as experiências em que vivemos ajudam a formar a maneira que interpretamos quem somos e o que somos capazes de fazer. E essas interpretações influenciam nossas decisões. Elas não determinam o nosso futuro, mas influenciam o nosso comportamento. Pense em um GPS. Se o destino estiver configurado errado, ele vai continuar sugerindo caminhos para aquele lugar. E com a nossa mente acontece a mesma coisa. Se durante anos você acreditou que a sua opinião não era importante, que não tinha valor, que errar era motivo de vergonha ou que você nunca era boa o suficiente, é natural que o cérebro ele evite situações em que você possa ser julgada. Só que existe uma boa notícia. Assim como o GPS ele pode receber um novo destino, nós também podemos construir novas interpretações sobre quem somos. E uma das formas de fazer isso é vivendo novas experiências. Quando você age apesar do medo e percebe que consegue lidar com aquela situação, o seu cérebro começa a acumular várias evidências. E isso pode mudar a forma como você interpreta a si mesma e reduzir a intensidade desse medo. E é por isso que eu não acredito que você precise perder todo o medo para começar. Na maioria das vezes, é quando você continua agindo que começa a construir uma nova percepção sobre si mesma. O conhecimento continua sendo importante, aprender estratégias também. Mas chega um momento em que o crescimento depende menos de aprender mais e mais de confiar o suficiente para colocar aquele conhecimento em prática. Porque, no fim das contas, o negócio que você quer construir será sustentado pela mulher que você está se tornando. E no próximo vídeo, eu quero responder uma pergunta que talvez esteja passando pela sua cabeça agora. Como essa forma de me enxergar foi construída?
E porque entender a origem é o primeiro passo para deixar de ser controlada por ela. Então, se você quer acompanhar essa jornada desde o começo, já se inscreve aqui no canal. E me responde aqui uma coisa nos comentários. Hoje, o que mais acontece com você? Eu sinto que ainda preciso aprender mais? Ou eu sinto que já sei o bastante, mas tenho dificuldade para colocar em prática? Então, eu quero ler a resposta de cada uma de vocês. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo.